Você encontrou o Salmo 20? O verso 8, 9 e 10. Ou melhor, 7, 8 e 9, perdão. Diz assim a palavra do nosso Deus: uns confiam em carros. O que em alguns confiam? Outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Coisa tremenda que Davi está dizendo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estaremos de pé. Ele não está dizendo, querido, que não é possível que você em algum momento caia, mas ele diz que você vai se levantar e você vai ficar de pé. E o verso 9 ele termina dizendo: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando nós clamarmos. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando nós clamarmos. É sobre essa palavra tão bendita que eu gostaria de falar com você essa noite, filho de Deus. Vamos orar. Querido e amado Senhor, nós estamos cheios de contentamento e de celebração, porque o Senhor está no meio de nós e é o Senhor quem muda os nossos pensamentos. E quando o Senhor muda a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles se tornam diferentes. A canseira, ela vai embora, o enfado, o desânimo. E a tua palavra, ela se cumpre na nossa vida, porque nós nos enchemos daquilo que nos traz esperança. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és nosso tudo, Jesus Cristo, o dono da nossa vida. E é em Ti que nós confiamos, e é em Ti que nós faremos menção. Fala com a tua igreja nesse instante. Fala com os queridos que estão aqui, do menor ao maior. Fala com aqueles que estão em casa. E que nós sejamos fortalecidos pela tua presença em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Queridos, é interessante quando nós lemos o Salmo capítulo 20. É interessante e é importante nós compreendermos que quando Davi, esse salmista adorador, quando esse poema, porque os salmos nada mais são do que poemas, cânticos de louvor a Deus, quando ele vai compor este salmo, por um momento, querido, ele enxerga um ambiente de guerra. O Salmo 20, quando Davi expressa a Deus os seus sentimentos e aquilo que estava dentro do coração dele, por um momento, querido, ele destaca, ele meio que descreve um cenário de guerra. Tanto é verdade que se você ler o Salmo de número 20, você vai começar a encontrar, querido, palavras que você vai somente ver, talvez, todas elas juntas, num ambiente de guerra. Ele começa a falar de pendões, bandeiras em mastros. Ele fala de cavalos, ele fala de carros junto com esses cavalos. Ele fala de alguns que caem e não se levantam mais. Ele fala de alguns que também caem, mas estes não estão mortos e eles se levantam. Ele fala de um rei que está no meio. Se você prestar atenção no Salmo 20, depois você pode ler em casa todos os versículos, porque ele é muito pequenininho. Você vai perceber que o ambiente todo é de uma guerra. O ambiente, o cenário é de dois reinos, chame como você quiser, são de dois exércitos, é de uma luta que está sendo travada,
E ele começa, querido, olhando de um lado e destacando esse exército e vendo no que eles estão crendo, no que eles estão confiando para vir para essa guerra. E ele olha o outro lado e ele também vê um exército, mas ele destaca agora outras qualidades desse exército, outras coisas que esse exército está se apoiando. E quando, querido, nós lemos o Salmo 20, nós também podemos trazer para a nossa vida, e espiritualmente, profeticamente, dizer que o Salmo 20 é a realidade do que nós estamos vivendo nesse exato momento. Uma luta entre dois reinos, uma luta entre dois poderes, e creia você, o prêmio, o motivo da luta é você. É por isso, querido, que o reino das trevas vai fazer o possível para que você penda, para que você escolha ficar do lado dele. E também, querido, o reino da luz, que tem um rei, está lutando por você. Embora para alguns isso é muito claro, querido, eu quero dizer para você que a grande maioria não está entendendo o que está acontecendo. É disso que Davi está falando. De uma guerra que vai acontecer e de um exército que está confiando na sua força. Um exército que confia nos seus cavalos, de um exército que confia nos seus carros de guerra, porque é a realidade do momento bíblico, dos dias em que Davi vivia. Ter carro naquela época, carros de guerra, era sinônimo de um exército muito poderoso. Em praticamente nenhum momento você vai encontrar Israel com carros de guerra. Isso era uma arma muito mais do adversário. Era muito mais o adversário, querido, acreditando que ele fosse vencer pelo seu braço, pela sua força, pelas suas armas. De um lado havia um exército, diz Davi no Salmo 20, que estava totalmente confiante nos seus carros e nos seus cavalos. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós também encontramos pessoas que estão totalmente confiantes na sua força, na sua experiência, naquilo que elas já viveram, na sua formação, na sua posição, na quantidade de amigos, na conta bancária. Pessoas que se encheram de confiança, humanamente falando. Elas olham ao derredor, e aquele instante da vida dela, parece que elas estão fortes. E elas confiam tanto na sua habilidade, que elas vão para a guerra quase que despreocupadas. Porque elas entendem que elas vão vencer. Elas não colocam, querido, nenhum tipo de imprevisto no caminho. Aliás, alguns chegam a dizer que vão viver quase que para sempre. Mas o fato, querido, é que nessa guerra, alguns imprevistos irão acontecer. Davi está dizendo: existem aqueles que confiam nos cavalos, existem aqueles que confiam nos carros, existem aqueles que buscam uma segurança humana, confiam no seu eu, confiam em pessoas, confiam no dinheiro, confiam no poder,
confiam na posição, confiam na sua formação, confiam. E eu não estou nem dizendo, querido, de coisas que sejam pecado. Estou falando de uma confiança depositada em algo humano. Mas Davi disse que do outro lado existem também um exército que não confia em cavalos, que não confiam em carros. Aliás, querido, eles sabem que eles são fracos. Mas por que eles lutam? Porque eles sabem que na fraqueza Deus os torna forte. E no final, eles têm dentro do coração deles uma aliança, um propósito. Qual, pastor? Eu farei menção do nome do Senhor. Eu direi quem me deu a vitória. Eu direi quem me capacitou. Eu direi quem foi que me guiou. Eu direi para que todos ouçam. Ele advogou a minha causa. É uma guerra. E de um lado existe um povo crendo nos carros e nos cavalos. Mas do outro lado existe um povo, querido, doido, louco por ele, meu querido, fica na benção. Um povo que não é normal, pronto, achei a palavra. Diga para o teu irmão, querido, você não é normal. Aleluia. O inimigo muitas vezes olhava para o povo de Deus e dizia: eles não desistem, eles não acabam. Existiram, querido, alguns faraós, alguns reis, que viram que o povo de Deus estava crescendo, ficando forte, que eles determinaram: vamos matar desde o ventre, vamos acabar, vamos exterminar. Se você for lá, querido, para o período de Esther, no livro de Juízes, em algumas passagens bíblicas, você vai ver que o inimigo, querido, não queria o mal de um, queria exterminar. E a história foi passando, querido, e o plano do diabo, querido, continua sendo o mesmo. O desejo dele, o plano dele é acabar com você, é exterminar você. Mas quanto mais ele planeja, mais ele perde. Quanto mais ele diz, ele vai perder, mais você vai vencer, querido. E você vai ficando forte. E você vai ficando forte. Ai, querido, você vai ficar tão forte. Ai, diz pro teu irmão, olha para ele, você vai ficar forte, viu, amado? Eu olho você daqui, querido, e alguns dias numa fraqueza, você vai ficar forte. Ai, eu não sei o que ele manda dizer, tanto que eu estou aqui. Então, querido, mas precisa exercitar, viu? Se trazer para dentro, dizer que é verdade, o coração saltar de alegria, a mente começar a pensar diferente, aí você olha para o outro, querido, você queima ele com fogo. Ele não fica na cadeira. Você vai ficar forte. Diga para o teu irmão, você vai ficar forte, querido. De um lado existe um povo que confia em carros, cavalos, mas quando eles caem, diz o salmista, eles não se levantam. Querido, dura coisa é cair sem Deus. Eu não sei se você tem história na tua família de pessoas que caíram e não conseguiram se levantar mais. Sem Jesus, mas não levanta mesmo. Eu tenho na minha. Eu sou diferente de você. Dura coisa é cair sem Deus, querido. Ai, mas se eu cair, pastor? Aí outro povo, diz Davi. Mas tem do outro lado um povo que ainda que caia, ele se levanta. Oh, coisa tremenda, querido. O diabo não te suporta. Aí eu vou dizer de novo, até você dar um glória a Deus bem forte. O
diabo não te suporta. O diabo diz: agora eu destruí a família. Agora eu destruo aquele casal. E ele trama, e ele faz. Oh, coisa terrível esse diabo. Na hora que ele diz assim: agora eu separo, o Espírito Santo faz uma obra, querido. E o homem perdoa a mulher, e a mulher perdoa o homem, e até beijinho sai. Não é uma coisa de Deus, querido. Nós podemos até cair, querido, mas eu não vou ficar prostrado. Nós não voltaremos. Nós iremos prosseguir, amados. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu não confio em carro, eu não confio em cavalo, eu não sou dos que caem, fiquem prostrados, querido. Nós podemos até cair, mas nós iremos nos levantar. Querido, se você entrou aqui hoje prostrado, se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus, porque você ainda fará menção do nome de Jesus. Ai, pastor, eu tenho isso no meu coração. O que você tem? Ai, quando eu vencer. Antes você pensava assim, né? Se eu vencer, vou comprar uma casa, vou morar na praia, ó, esquece de mim. Não era esse o sonho? Ou aquele outro, né? Mais romântico. Aí eu vou comprar um sitinho escondido no meio do mato, criar galinha, porco caipira. Eu já contei isso aqui, querido, que tinha pessoas que tinham esse sonho. E a pessoa veio me falar depois. Ela falou: olha, pastor, não é que é verdade, eu tinha esse sonho. Mas viver lá para quê? Vai falar de Jesus para os porcos? Não é assim que faz? As galinhas vêm. Ah, querido, vai ver se eu estou lá fora. Eu vou falar de Jesus. E eu não vou ficar isolado. Ai, mas não é lindo, é romântico. Mas não é o propósito. Geralmente Deus vai te colocar num lugar cercado de pessoas. E ó, vou te falar, hein, com um monte de problema. Não é? Oh, Jesus amado. A ponto de você perguntar: mas o que essa família está fazendo aqui? É essa família, viu, querido? Abandona não. Para que nós possamos fazer menção do nome de Cristo. Se eu vencer, o que você vai fazer? Comprar uma casa? Viajar o mundo? Não é isso não. Ainda que faça, ainda que compre, ainda que viaje. Estou falando de um propósito maior. Eu falarei para que todos ouçam. Foi Jesus. Foi Jesus. Que fez o quê? Que restaurou, que curou, que me tirou do vale do sombra da morte. Foi Jesus, querido, que uniu a família. Agora todo mundo senta na mesma mesa, come olhando um para o outro. Querido, Deus vai trazer. Foi Jesus. E se no meio disso tudo vier de novo um momento difícil, aí eu termino dizendo: aí você clama o rei. Clama quem? Porque eu não sei se você sabe, Filadélfia, você tem um rei. Diga para o teu irmão, querido, você tem um rei. Você percebe que o salmista, ele tá vendo a guerra, ele está vendo a batalha, mas ele não diz os reis. Porque ele está olhando um povo e ele sabe, daquele lado ali tem um imperador. Quando está no meio, né, querido? Que às vezes ele manda os capangas dele lutar e ele fica lá. Ele é covarde.
tarde. Mas do outro lado tem um exército, que o salmista diz, tem um rei. O rei está do meu lado. O rei está do teu lado, Carlinhos. O rei está do teu lado, Ju. O rei está do teu lado, Israel. Diga para o teu irmão, o rei está do teu lado. Por que ele está do meu lado? Para ser reconhecido, adorado. Mas se a peleja ficar aguerrida, você dizer, salva-me, socorre-me. O salmista diz, o rei vai ouvir o teu clamor. O rei vai ouvir o teu clamor. Amém, querido? De um lado tem o quê? Um exército que confia em carro e em cavalo. Eles chegam a ser prepotentes, viu, querido? O que? Esses homens que confiam neles mesmos, eles são prepotentes. Tem alguns que têm a sobrancelha para cima. Você já viu homens assim? Eu que não tenho uma estatura tão grande, querido, é fácil, eles olham meio assim, ó. Você? Eu? Os homens que confiam em carro, em cavalos? Arrogantes, prepotentes, acham que não precisa de ninguém. A família, querido, colocando dinheiro em casa, eles acham que está fazendo a parte deles. De um lado, querido, há os que confiam em carros, em cavalos, mas quando caem não se levantam. De outro lado, há os que confiam no Senhor. Força, eles não têm. Dinheiro, eles chegam a comprar sem dinheiro. Sem dinheiro, comprar. Eles se tornam dependentes. Se tornam o quê? Eles não ficam perguntando, ai, como é que eu vai ser agora? Não estou sem dinheiro. E o rei está dizendo, o que você precisa? Fala. Clama o rei. Ele sabe do que você precisa. Amém, querido? Ele vai trazer à existência o que você precisa. Ai, precisa pagar um imposto. Vai lá, pesca o peixe. Abre a boca dele. Mas o que vai ter lá? Moeda. Mas para quê? Não é pagar imposto que você quer? Pega a moeda, paga teu imposto. Dá a César o que é de César. Mas dá a Deus o que é de Deus. Ele é justo. Ele é fiel. Mas Ele te quer dependente. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você já entendeu? Diga para ele, você já entendeu? Ele te quer dependente. Ele te quer dependente. Sabe aquele tempo de você falar, não, eu resolvo. Eu faço, eu resolvo. Então, agora, aí resolve. Faz. Tenha misericórdia. Ai, querido, você está tão quebrantado. É assim que Deus faz. No final, eu farei menção do nome do Senhor. E Ele nunca falha. Se eu cair, Ele me levanta. E se o cerco aumentar, clama. E o rei ouvirá o teu clamor. Amém, filhinho? O rei vai ouvir o teu clamor. Diga para o teu irmão, cheio de fé, cheio de alegria, o
rei vai ouvir o teu clamor. Percebe que é uma escolha a ser feita essa noite? De que lado nós estamos? Dos que vão continuar confiando em carros, em cavalos, em homens, em posição, em dinheiro, em tantas coisas dessa terra, ou naqueles, querido, que decidiram a partir desse momento, ou já decidiram antes, esperar e confiar no Senhor? Que no final, querido, certamente, ainda que nós faremos menção do nome do Senhor. Por que eu estou vivendo tudo isso, pastor Ricardo? Porque no final você vai fazer menção do nome do Senhor. Aí o Salmo de número 20 é lindo, mas você percebeu, está no meio de uma guerra? Aí eu já falei tantas vezes dessa coisa, que uns confiam em carro, cavalo, mas eu confio no nome do Senhor. Mas eu nunca percebi que era no meio de uma guerra. Então, querido, é no meio de uma guerra. Davi tem salmos que ele diz que ele está no meio de pastos verdejantes. Ele está olhando para as ovelhas. O pastor, o bom pastor cuida delas. Tem hora que ele está na beira do riacho, ele diz aos rios, os ribeiros, os pastos. E conforme o cenário, o Espírito Santo, o Espírito de Deus tomava ele, e ele salmodiava. Mas só na tranquilidade? Não, querida, que ele está no meio de uma guerra. E ele também está salmodiando. Essa é a diferença do adorador. Em toda e qualquer situação, ele tem um alvo, ele tem uma certeza dentro dele. Eu não confio em carro, eu não confio em cavalo. Eu farei menção do nome do Senhor.